Às vezes temos dois Rashites, às vezes não temos nenhum. E hoje aqui nesse vídeo, você já conhece esse daqui? Hoje no vídeo ainda falando um pouquinho sobre aluguel, mostrando aqui o hostel, pra entrar no clima de moradias alternativas que eu tinha falado com vocês. Alguns quartos, se vocês não sabem, alguns lugares aqui em Lisboa e no mundo alugam quartos compartilhados, como esse, por exemplo, que não tá muito arrumado, mas a gente mostra verdades, tá, Brasil? Então, por exemplo, às vezes você passa o dia inteiro viajando numa cidade, assim, ou então o dia inteiro trabalhando e você realmente só precisa de um lugar para dormir. E, enfim, você tem outras vantagens como café da manhã e várias outras coisas, então você só precisa de um canto para repousar. E não tá conseguindo achar lugar pra morar, não tá conseguindo ter grana, não tá achando fiador pra poder alugar aquele lugar que você quer. Então o que você pode fazer? Primeiro, ser voluntário em um hostel pelas plataformas que eu já falei com vocês. Que você tem um quarto que é só da galera da staff, da galera que trabalha por aqui. Ou seja, fazer algumas horinhas de recepção, ficar por aqui, dividir os quartos com as mesmas pessoas, que geralmente são no máximo 4. E a partir disso você não paga nada pra poder morar na Europa e também consegue ter tempo para você juntar o dinheiro também e alugar um lugar que você queira, né? Fala galera, continuando aqui um pouquinho desse assunto de aluguel, das dificuldades, logo ela ali, olha, essa daqui, gente, o que mais tem é história, o que mais tem é vivência. Eu espero que um pouco dessa vivência, dessa luz, desse guia que tá aqui atrás de mim, ajude vocês um pouquinho. Fala pra gente um pouquinho, Rosângela, como é que foi? Primeiro, você morou aqui no hostel, né, que a gente tá falando dessas moradias alternativas, e também procurou lugar pra morar horrores por agora, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa busca? Como é que tá os aluguéis aqui em Lisboa? Ai, galera, tudo bem? Então, eu cheguei a Lisboa há 1 ano e 2 dias e fiquei 1 semana num B&B, aqui perto também do Marquês. Depois eu consegui um quarto compartilhado numa cidade que diziam que era próxima, mas não era. E qual que era a média do valor de aluguel de lá? Há 1 ano atrás eu paguei 250 euros com luz, água e internet incluído. Por um quarto partilhado, quarto de 2 pessoas. Esse preço até que, tipo, pra época e o desespero de não ter onde ficar, foi o que me desafogou. Mas a questão é que, além de ser distante, na época o passe de transporte não era igual o que tem agora, que agora o governo... Nós vamos falar desse passe no próximo vídeo, não dá spoiler pra essa galera, mas esse passe tá salvando a vida de muita gente. Isso pra mim, hein? Então... Aí o passe na época para carregar era 63 ou 64 euros. Então eu ia para 314 euros no mês, assim, sem comida. Comecei a procurar outro lugar e encontrei esse hostel que na época fazia também contratos para residentes em quartos partilhados, mas a localização outra, um lugar onde eu já tinha uma relação afetiva muito boa, que é aqui no Marquês, as 8 vezes que vim a Portugal, que a gente fala em outro vídeo. Fiquei sempre por aqui e é onde eu sei me deslocar para todos os lugares, é onde eu me estimulo a ficar. Essa é a minha raiz em Portugal, é o Marquês realmente. E lembrando que nem eu falei, você pode ficar como um voluntário, né? Muitas pessoas... Isso que ela tá bebendo é água, tá, gente? Tá só numa garrafa de cerveja, mas é água. Como é que foi dividir o quarto aqui no hostel? Como é que era o valor? Por que um quarto compartilhado? E as complicações do aluguel no geral? Bem, aí o valor desse quarto aqui, na época... na oportunidade, que foi em novembro do ano passado, me custou 250 euros, da mesma forma que seria em Odivelas, com a vantagem que eu não teria que carregar meu passe, porque eu conseguiria me deslocar para o trabalho a pé, e é uma avenida muito curta, daqui no trabalho são 5, 6 minutos, no trabalho que eu na época exercia, e aqui eu dividia com mais 3 pessoas. De fato, eu tive sorte das 3 pessoas dificilmente não eram brasileiros, que facilita, né, por conta das limitações de idioma. Mas depois dividi com uma menina que era Do Uzbequistão? Do Uzbequistão, dividi também com 2 rapazes por uma noite que eram da Itália, eu acho, ou da França.
Esses não deram muito certo. Mas também foi uma noite só, não deu pra doer. E depois todos eram brasileiros e deu tudo certo. A gente se entendia, a gente se respeitava, os limites de cada um, de espaço. E como é que é isso em questão da privacidade, em questão da diferença do preço de um quarto compartilhado em um hostel, as vantagens, porque às vezes o preço é até similar com o preço de um quarto compartilhado em outro lugar. Mas qual que é as vantagens, por exemplo, de ficar num hostel ou, enfim, de achar um quarto compartilhado desse até a gente conseguir se estruturar? Por incrível que pareça, uma das vantagens que eu encontrei aqui foi a segurança. A segurança de você chegar a qualquer hora e ter sempre alguém para abrir a porta. O respeito que existia entre nós no quarto, tipo, quem chega mais tarde não incomoda quem já está dormindo, porque tinha uma menina que hoje é a minha amiga que divide a casa comigo, que acordava muito cedo, então tinha uma outra que chegava muito tarde porque trabalhava em restauração, e aí a gente sempre tentava se entender. Havia entre elas algumas vezes os ajustes necessários para essa questão, mas nada que ultrapassasse o limite da boa vizinhança. Todo mundo se dava muito bem, era cordial uns com os outros. A questão da higiene também é importante, da organização. E a gente, graças a Deus, nesse período que eu fiquei aqui de 4 meses, eu nunca tive problemas em relação a isso. E também tinha uma outra vantagem, porque na época a gente tinha o café da manhã incluído nesse valor. E esse café da manhã era fundamental. Primeiro, por ser a primeira refeição do dia. E segundo, que quando a gente mora em quarto compartilhado, dificilmente a gente acorda para ir para a cozinha compartilhada, fazer o café da manhã para comer e depois sair para trabalhar. Ainda mais quando se mora em Odivelas, que é muito longe. Então, assim, se sai muito cedo, se sai sem comer, trabalha-se o dia inteiro, se volta cansada e às vezes também não faz a janta porque está tão cansada e é tão longe para chegar em casa que você já não faz mais nada. Aqui não, aqui era meio que uma família. Chegava à noite, todo mundo chegava, todo mundo se encontrava e vamos bolar um jantar. Então a gente ia no supermercado, cada um comprava uma coisa e fazia aquela farra, fazia aquele jantar coletivo e era uma família. Realmente foi uma situação muito agradável. Esse momento que eu passei aqui foi um momento muito importante dessa minha vinda para Portugal. E eu costumo dizer que foi o meu melhor momento até agora, antes de eu encontrar minha casa. Fora que é um espaço legal pra gente praticar línguas, pra gente criar laços, porque quando a gente tá num outro país, gente, é todo mundo se ajudando, né? Porque Exatamente. Não tem como a gente pensar que a gente vai conseguir fazer tudo sozinho, a gente tem um plano, a vida pega esse plano, joga fora, e a partir desse recomeço a gente vai sempre recomeçando e vai, né? E questão aprendendo uns com os outros. E vai aprendendo uns com os outros. Em questão do... Aí você agora tá morando com uma dessas pessoas que você dividiu o quarto aqui, e como é que foi essa busca e quais são as maiores dificuldades para você agora em encontrar, em alugar, arrendar, como eles dizem aqui em Lisboa, um imóvel em Portugal? Bem, a oferta de imóveis é bastante grande. Imóvel tem em qualquer lugar de Portugal, de Lisboa, precisamente, nos bairros mais turísticos aos mais longínquos do centro, você encontra com facilidade. A dificuldade não é você encontrar um imóvel, nem encontrar um imóvel que você goste, porque a maioria deles hoje são reformados, são todos bons, você não encontra um imóvel para alocar que seja ruim mais. Então, tem essa questão da facilidade de encontrar, mas aí você esbarra na burocracia, porque eles são extremamente burocráticos, e nas exigências. E as exigências pesam diretamente no coração do ser humano, que é o bolso. Por quê? Porque apesar de existir uma lei que proíbe que os proprietários exijam mais do que uma caução e uma renda extra, para nós imigrantes não se aplica. Eles continuam exercendo esse poderio de solicitar que, chegando até 5 rendas antecipadas mais a caução, já vi acontecer. Graças a Deus, assim, depois de muita procura, que na verdade é a minha amiga que ficava com essa parte de procurar, ela encontrou, nós vimos a casa, gostamos e entramos na negociação do contrato. Na negociação do contrato, teríamos que ter fiador, se quiséssemos baixar a quantidade de adiantamentos. E aí entra a segunda batalha, que é a mais difícil. Achar um fiador em Portugal e principalmente essa confiança, né? Porque vindo muitos brasileiros para cá, às vezes rola uma desconfiança. Então eles facilitam em alguns casos, mas eles também tendem a ser muito exigentes porque alguém pode fazer um tipo de compromisso e ir embora pro Brasil ou qualquer coisa assim, então eles podem, né, complicar mais.
E aí, como é que foi isso? E onde é que você tá morando agora? Enfim. Ok. Então, agora eu moro a 15 minutos de autocarro, de ônibus, daqui do Marquês. E é um bairro super residencial, mas que tem toda a estrutura, tem shopping, tem os maiores supermercados, cinema, academia, toda a distração. E esse local é muito interessante, é uma área assim, muito conceituada como uma área nobre da Grande Lisboa. E chama-se Linda a Velha. É um bairro do município de Oeiras, que é um município vizinho, onde tem Algés, onde tem Miraflores, é nesse entorno. E estamos muito satisfeitas, a casa que a gente conseguiu é uma casa muito boa, de 2 quartos, que aqui chama-se T2, toda mobiliada. E a luta para conseguir esse fiador é que foi a dificuldade, porque graças a Deus eu tenho uma boa relação de amizade com as pessoas que eu conheci aqui. E uma das pessoas que eu conheci, que trabalhava comigo, o esposo dela se ofereceu para ser o meu fiador. Isso para mim realmente salvou a minha vida, nossa vida, no caso a minha e da minha amiga. Porque aí tivemos uma redução do valor que a gente teria que pagar inicialmente. E isso foi o que viabilizou a gente ter se mudado para lá. Essa dívida de gratidão eu vou ter para sempre, porque em todo lugar, como a gente ouve falar, tem as armações, né? E hoje a gente ainda ouve falar que tem pessoas que vendem a questão de ser fiador, e ele não me cobrou nada por isso. E assim, é uma pessoa que está sempre presente em ajudar, e qualquer serviço que a gente precisa fazer em casa, se ele tiver disponibilidade de tempo, ele vai. Então assim, graças a Deus, essa relação de amizades que a gente faz, nessa adversidade que a gente passa quando a gente chega aqui, é o que mantém a gente em pé. É a fé, a esperança, a força de vontade e esses amigos. E aí o hostel é um excelente lugar para fazer esse tipo de amizade. Inclusive, com essa pessoa que tá aqui do meu lado também, que nós vamos para a segunda parte dessa entrevista, que tá aqui no vídeo, que tá logo a seguir. E essa segunda parte vai ser em inglês, então não é só uma chance para você saber um pouco mais dessa vida de hostel, dessa experiência, dessas moradias alternativas aqui. Ele também ficou no hostel, não como voluntário, mas como um morador. Então vai pro próximo vídeo, vai praticar seu inglês, e quem vai fazer esse segundo vídeo vai ser o Rashid, porque eu não falo inglês muito bem não. Manda beijo.